Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos falar sobre tratamento natural para síndrome dos ovários policísticos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve e ativa o sininho, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que estão saindo. E se quiserem também me sigam nas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando vídeos sobre saúde da mulher por lá também. Existem outros vídeos aqui no canal já falando outros assuntos dentro de síndrome dos ovários policísticos. Tem um vídeo recente sobre diagnóstico, mas esse vídeo eu vou tentar dar uma resumida no tratamento natural para síndrome dos ovários policísticos, ou seja, você descobriu essa síndrome e você, tá tentando aí sair dela e como você pode fazer isso. Primeiro eu quero dizer que esse vídeo ele não substitui de forma alguma uma consulta e um acompanhamento médico. Então, se você chegou nesse diagnóstico, muito provavelmente você tem um profissional que está te acompanhando e claro que você deve seguir a orientação desse profissional. Se por acaso você não concorda com a conduta desse profissional, procure outro profissional que seja mais alinhado com o tipo de tratamento que você quer, que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre essas duas linhas, digamos assim, de acompanhamento de síndrome dos ovários policísticos. Mas sempre o ideal é que você esteja sendo acompanhado por um profissional que vá ir acompanhando se realmente está tendo efeito ou não está tendo efeito essa abordagem que vocês estão fazendo. Quando você tem síndrome dos ovários policísticos, uma das coisas que talvez você esteja experienciando é um ciclo menstrual irregular longo, né? Então, passar um período grande de meses sem menstruação. E muitos profissionais na ginecologia, frente a um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, vão propor para você que você comece a usar pílula anticoncepcional, como uma forma de você regular o seu ciclo menstrual. Existem vários vídeos aqui no canal explicando sobre como a pílula não regula nada e sim bloqueia os seus ciclos menstruais. Então, não é sobre isso esse vídeo. Quem não me conhece e caiu aqui pela primeira vez, eu trabalho com ginecologia natural, que é o tratamento de doenças ginecológicas sem o uso de hormônios. E tudo que eu vou falar nesse vídeo é direcionado para pessoas que têm síndrome dos ovários policísticos e não querem entrar com pílula anticoncepcional ou não podem por algum motivo, por algum efeito colateral e estão buscando outras alternativas de tratamento. Mais uma vez eu vou falar coisas gerais aqui, mas mesmo dentro de um tratamento de ginecologia natural, você precisa estar sendo acompanhado por um profissional para avaliar o seu caso individualmente, quais são as particularidades dos seus exames e dos seus sintomas e seus especificamente, tá? O tratamento natural da síndrome dos ovários policísticos tem como objetivo regular de forma natural os seus hormônios para que o seu próprio corpo, através das estratégias que eu vou citar aqui, volte a apresentar ciclos menstruais melhores, ciclos menstruais regulares e melhore a qualidade da sua questão também de glicemia, insulina, que diz respeito a esse quadro de pré-diabetes ou diabetes que pode estar acontecendo junto com a síndrome dos ovários policísticos. É muito comum a presença dessas duas coisas juntos. Outro termo que pode ser usado para isso aqui é resistência à insulina. Não é toda pessoa que tem síndrome dos ovários policísticos que tem resistência à insulina, mas as que têm, precisa isso ser tratado também junto. A base de tudo é mudança alimentar e atividade física, assim como basicamente a imensa maioria das doenças crônicas, né? O objetivo é você avaliar a sua alimentação e observar se a qualidade e a quantidade das coisas que você está comendo são realmente adequadas e estão equilibradas para um estilo de vida mais saudável. No geral, as pessoas que estão simplesmente comendo, sem prestar atenção no que estão comendo, tendem a ter uma alimentação com uma quantidade muito maior de carboidrato do que o que seria ideal para o seu corpo. Então, a maioria dos lanches são apenas carboidrato e todas as refeições também são ricas em carboidrato e pobres em proteína. Então, se você nunca fez dieta, e aqui eu não tô falando nada de peso, de emagrecimento, tá? Eu tô falando só de uma alimentação normal. Se você nunca parou pra ir numa nutricionista e ver se você tá comendo saudável, provavelmente você tem uma dieta com muito mais carboidrato do que o que seria interessante para o seu corpo.
E uma parte das mudanças alimentares para síndromes de ovários policísticos, também chamada SOP, né? É uma palavra mais curta, eu vou falar SOP daqui em diante, é você equilibrar essa quantidade de carboidrato na sua dieta. Não necessariamente você precisa cortar carboidratos, mas você precisa aumentar as outras classes de alimentos, que são gorduras boas e proteínas, e principalmente verduras e legumes, e reduzir um pouco a quantidade de carboidrato. Além disso, fazer escolhas interessantes de carboidratos. Então, comer carboidratos mais saudáveis em vez de carboidratos mais vazios, digamos assim, tipo pão branco. É simplesmente um carboidrato que não tem fibra, não tem nutriente. Às vezes você pode mudar isso para uma coisa que seja mais interessante do ponto de vista nutricional. Então, a primeira coisa do tratamento é adequar a sua dieta para que você tenha uma dieta com um pouco menos de carboidrato, não necessariamente cortar completamente, e mais rica em alimentos naturais como verduras, legumes, grãos, né? E proteínas também, caso você consuma proteínas animais, como carnes e tal. Essa é a primeira coisa do tratamento e a mais importante. Além dessa parte de carboidrato versus proteína e avaliar as classes, né, macros aí dos alimentos na sua alimentação, você também, principalmente dentro da ginecologia natural, é feita uma análise de alguns grupos alimentares específicos que podem ser mais inflamatórios assim para o seu corpo, e daí existem alguns grupos que são inflamatórios, que são conhecidos assim por causar uma inflamação intestinal maior assim, mas isso depende de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que faz mal para alguém pode não fazer mal para você, mas existem alguns grupos que nós precisamos estar atentos e reduzir talvez um pouco o consumo, e às vezes apenas essa mudança alimentar feita por um período de tempo mais longo assim, né? É óbvio que você não vai sentir mudança em uma semana, né? Mas se você ficar alguns meses com essa mudança alimentar, muitas vezes só isso já é suficiente para fazer você voltar a ter ciclos regulares e diminuir a sua resistência à insulina, por exemplo. No caso específico de pessoas que têm resistência à insulina, é mais fácil até de explicar por que esse tratamento é o tratamento real da doença. Porque se você tem um pré-diabetes, que é uma doença diretamente relacionada ao consumo de carboidratos, se você reduz carboidratos e equilibra a sua alimentação, você pode inclusive curar esse desequilíbrio que estava acontecendo. Quem não tem resistência à insulina pode perguntar, tá bom, mas eu fiz meus exames e a parte do diabetes está normal, mas eu ainda tenho SOP. Mesmo assim, ao alterar a parte da insulina, a gente consegue ir mudando a parte hormonal, porque o ciclo de equilíbrio glicose e insulina é diretamente relacionado com a testosterona, que é um dos hormônios que está aumentado nas pacientes com SOP. Além da parte alimentar, que é de longe a principal, e aqui mais uma vez o ideal é que você tenha um acompanhamento com um profissional habilitado, inclusive com uma nutricionista que seja especialista ou que tenha experiência com tratamento de SOP. Tá? A segunda coisa é a atividade física. Então, mexer o corpo, aumentar o seu metabolismo, aumentar o seu ganho de massa magra, né? Ter mais músculos no seu corpo, não por uma questão estética, mas sim por uma questão de metabolismo, também faz parte do tratamento para você equilibrar o seu organismo e voltar a ter ciclos normais, ciclos regulares. Tudo isso que eu tô falando aqui é muito importante para qualquer paciente, porque é uma questão de saúde, né? Mas, por exemplo, se você tem síndrome dos ovários policísticos e quer engravidar, não adianta você tomar pílula, concorda? Uma coisa completamente oposta à outra. E muitos médicos acabam falando assim, então vai fazer tratamento de fertilidade, vai tomar indutor de ovulação. Gente, não! Antes de você partir para um tratamento artificial de reprodução, tente curar ou melhorar a sua síndrome dos ovários policísticos, e você muito provavelmente pode engravidar naturalmente se você não ter mais SOP ou estar em um momento de remissão dessa SOP, porque você conseguiu resolver com dieta e atividade física. A atividade física, enfim, é algo que eu falo quase em todos os vídeos aqui, que eu tô falando sobre tratamentos naturais. O ideal é que você pratique atividade física 5 vezes na semana, mas qualquer coisa é melhor do que nada. Então, se você não faz nenhum dia na semana, se você fizer 2, já tá ótimo, melhor do que 0. E se você faz 2, tente aumentar para 4. E se você faz 4, tente aumentar para 5. Se você faz 5,
pode parar, você tá de parabéns, só mantenha esse hábito pro resto da sua vida, porque a prática regular de atividade física é uma das intervenções mais importantes em saúde, que mais vão fazer diferença se você vai ser uma pessoa idosa com ou sem saúde. E esse hábito de praticar atividade física todos os dias, basicamente, né, 5 vezes na semana, é basicamente todos os dias, é um hábito que é difícil de você adquirir. Você não vai ser aquela pessoa naturalmente que quer fazer atividade física todo dia, de um dia para o outro. É algo que demora meses ou até anos para você chegar nesse estágio de que fazer atividade física é uma coisa natural para você. Então comece hoje, porque cada mês, cada ano que você viver aí da sua vida, independente se você tem 15 anos ou se você tem 75, quanto antes você adquirir esse hábito de praticar atividade física regular, mais saudável você vai ser, melhor vai ser para o seu corpo. E no caso da SOP, essa prática de atividade física, o ideal é que ela tenha um tanto de aeróbico, não precisa ser só aeróbico, mas a prática do aeróbico pode ajudar bastante. Mas pode ser uma combinação entre aeróbico e contra-resistivo, que é tipo exercício de força, que esse equilíbrio, no geral, é o que é melhor, assim, porque daí você tem os dois tipos de estímulos. Essas duas intervenções, elas são as coisas principais no tratamento natural das síndromes ovários policísticos. E se vocês estão pensando assim, até parece que se eu fizer isso vai dar certo e vai curar no sentido de você voltar a não ter mais os sintomas da doença enquanto você estiver fazendo essa alteração, essas alterações de estilo de vida. É claro que se você está curada e daí você volta a comer tudo errado e para de fazer atividade física, pode ser que você volte a ter os sintomas, certo? Então não é curar no sentido de nunca mais vou ter que pensar nisso, mas é no sentido de controlar a doença a ponto de não ter mais os sintomas. Existem alguns casos de pacientes que têm alterações mais graves dessa parte da glicose e da insulina e que mesmo fazendo dieta não conseguem chegar num estágio interessante. E daí nesses casos podem ser necessário prescrição de algumas medicações específicas para esse controle. E daí, claro que isso vai ser prescrito por um médico, então por isso que, mais uma vez, é importante que você esteja sendo acompanhado. Perda de peso na SOP. Perda de peso faz parte do tratamento? Depende da pessoa. Se você é uma pessoa com SOP que está com peso acima do que é considerado normal para o seu biotipo e para a sua altura, enfim, e isso não é só uma questão de IMC, que é só ver o peso e a altura. É uma questão de avaliar aonde está essa gordura, né? Por que que em alguns casos, né, na SOP, em pacientes que têm muita gordura corporal, em locais tipo periféricos, né, que é a gordura daqui mesmo assim, e não aquela de dentro da barriga, por que que essa gordura corporal ela interfere diretamente no equilíbrio hormonal? Porque os hormônios masculino e feminino no corpo, eles sofrem alterações nessa gordura. Então, em algumas pessoas que têm essa gordura aumentada, é meio que um motor para a doença. Então, existem sim alguns casos de síndromes ovários policísticos que a perda de peso faz parte do tratamento e pode levar a uma remissão dos sintomas. Então, eu conheço vários casos de pessoas que perderam 5, 10% da gordura do corpo e entraram em remissão, não tem mais ciclos irregulares, não tem mais sintomas da síndrome e voltaram a ter uma menstruação normal, por exemplo, com essa perda de peso. Mas não é toda paciente com SOP que precisa perder peso. Inclusive, existem pacientes magras com SOP e daí não é uma questão de peso diretamente, e sim uma questão do metabolismo, da alimentação e de tudo isso que eu falei antes. Espero que vocês tenham gostado. Foi aqui, claro, um pincelado para mostrar para vocês que existe esse tratamento e assim, esse tratamento ele é muito, muito efetivo. Ele é, na verdade, o único real tratamento para síndromes ovários policísticos, já que quando você toma a pílula, você está simplesmente fingindo que você está tendo uma menstruação regular, porque aquilo não é uma menstruação e, na verdade, você bloqueia o seu sistema endocrinológico responsável aí pela menstruação, que nós chamamos de bloqueio do eixo sexual hormonal feminino, né? Através do uso do anticoncepcional. Mas isso não quer dizer que você está tratando a doença. Quando você parar essa pílula, você vai voltar a ter tudo que você tinha antes. Então, se você, por exemplo, vai parar a pílula daqui a 5 anos para engravidar, você não vai... Assim, talvez você tenha dificuldade de gravidez se você não tratou a sua doença de base, que é a SOP, né? Inclusive vai ter um vídeo
aqui no próximo mês, se eu não me engano, sobre SOP e fertilidade e qual que é a interação dessas duas coisas, quem tem SOP tem ou não dificuldade de engravidar. Então vai ter um vídeo específico só sobre isso. Se vocês tiverem interesse, já se inscrevam para não perder. E é isso, se tiverem outras dúvidas podem deixar aqui e até o próximo vídeo.